Beleza, muito boa tarde. Já no nosso segundo momento do programa Tardear, já segundo do meu lado, do ilustríssimo Adevaldo Vera. Sibeli, fala um pouquinho da trajetória do currículo desse ilustre. Já voltamos para o mesmo, já está aí do meu lado aqui. O Adevaldo Veras de Carvalho é advogado desde 2010, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho. Advogou por 5 anos para a Polícia Militar do Estado do Maranhão, na cidade de Caxias. Advoga hoje no direito previdenciário junto ao escritório Juris Viana, ex-conselheiro do TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Foi diretor de esportes da OAB por 2 questões, 6 anos. Atualmente, diretor de esportes do Late Clube de Teresina. Músico, sambista e pagodeiro. Rapaz, é muita, Deixa eu respirar, né? é muita faceta, é muito conhecimento. Fica à vontade, a gente procurou hoje um tema livre. Pode pontuar um pouco do direito, que ser jogador no passado. Fica à vontade aí. A gente tem algumas andanças, né? Pelo tempo de vida. E, lógico, queria primeiramente agradecer ao convite, né? Ao programa Tardear, programa pelo qual eu já acompanho, né? Através das redes sociais. E, novamente, agradecendo ao Braga, né? Esse convite, porque o que é interessante aqui, como a gente viu agora há pouco, né? As artes da Lu, né? Que eu parabenizo aqui que fez um excelente trabalho. Todo mundo tem uma parte a mostrar, todo mundo tem uma arte a mostrar, né? Então aqui eu ouvi falar da minha vida, né? Como tem na biografia aí, e nesse tocante à minha vida a gente passa por vários aspectos, né? Como bem o Braga comentou. Eu sou advogado já há um bom tempo, né? É minha profissão de ofício, e dentro dessa profissão de ofício, de ser advogado, a gente passa por várias situações, né? Passa por vários assuntos, vários contextos. Dentro dessa minha advocacia, eu tive o privilégio de, na gestão anterior da OAB, fazer parte do Tribunal de Ética e Disciplina, né? Que é o TED. E o TED, ele é meio que uma função um pouco árdua, né? Para quem é o advogado, porque ele julga seus pares, né? Na questão, ele julga seus pares. Nós temos vários critérios, né, que regulam o trabalho nosso do dia a dia, nos critérios sociais, no critério de atendimento, no critério junto ao cliente, que o cliente, para o advogado, ele pode chegar junto à OAB e reclamar desse advogado, né? Porque ele não prestou um bom serviço, porque ele cobrou um honorário excessivo. Então, existe o Tribunal de Ética e Disciplina para fazer toda essa análise, todo esse estudo, fazer todo esse acompanhamento junto a esse profissional que possivelmente não esteja prestando um bom serviço, né? Então eu tive o prazer, tive o privilégio de fazer parte, apesar de ser um quesito meio árduo, né? Porque volto a repetir, nós meio que julgamos aos nossos pares, né? Nós estamos lá para analisar o que aconteceu, o que foi feito, mas é uma evolução, é um processo de conhecimento, é um processo de descoberta. E nessas todas facetas, eu sempre penso que todos os dias a gente evolui, todos os dias a gente tem um aprendizado. Porque quando você me convidou, puxando o assunto do convite de estar aqui, eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo muito é, desafiador, porque como eu acabei de comentar no início, né, eu vim aqui falar da minha vida, das minhas experiências, e junto das minhas experiências existem várias atividades. E qual é o fato de eu ter achado interessante? É que, assim como eu, outros profissionais também de outras áreas têm determinadas facetas, né, junto a isso. A própria atividade em si, profissional, ela atrela uma série de situações junto a ela. Então, o Tribunal de Ética, junto ao AB dessa minha área de profissão de advogado, como advogado, me trouxe essa quesitação, né? Esse acompanhamento processual, essa coisa mais junto do cliente que veio com um problema, dessa discussão mais como embate junto ao advogado, que veio justificar por que aquilo aconteceu, por que isso existiu. É quase que um cliente interno, né? É quase que advogar para o advogado, mas é uma proteção social, que é muito necessária. Essa proteção tem que ter, esse regimento tem que ter, para que a sociedade tenha essa proteção
interna com relação ao Tribunal de Ética e Disciplina, ao qual eu fiz parte e muito agradecido pelo convite lá do Tribunal de Ética e Disciplina. Dentro de vários campos de advocacia que foi citado, qual o mais complexo e o mais que você achou de atuar, que mais dificultou? Nesses meus todos anos, né, de advocacia, como inclusive foi dito anteriormente, eu advoguei também, tanto eu vou sempre repetir essa palavra, né? A palavra é agradecimento por todos os lugares que eu passei, por todos os trabalhos que eu exerci, por todas as pessoas que eu pude ajudar. Algumas a gente não consegue ajudar 100%, mas a gente tenta colaborar na medida do possível, né? E o mais desafiador para mim mesmo foi quando eu advoguei para Briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão, na qual aqui eu deixo um abraço ao comandante do 11º Batalhão de Timon, Major Daniel Kraeski, que por uma coincidência é um compadre meu, é um irmão meu de coração, e eu fiquei 5 anos advogando para a Polícia Militar na cidade de Caxias. Eu advogava na cidade de Caxias. Eu moro aqui em Teresina, toda a minha vida foi aqui em Teresina, e ao tempo esse meu compadre, que hoje é major, que é o Major Daniel Kraeski, ele sempre morou aqui e trabalhava lá em Caxias, né? Ele estava no batalhão de Caxias. E surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho lá para a Polícia Militar do Maranhão, na cidade de Caxias. E eu prontamente atendi. Ele tinha essa demanda, conversou comigo, me perguntou da minha viabilidade, se eu estava interessado no trabalho. Eu digo, eu estou pronto emprego, como a gente chama no militarismo, né? Pronto emprego, é para o que você precisar. E assim eu fiz. E eu passei 5 anos trabalhando para a Polícia Militar lá. E uma batalha árdua, por quê? Porque lá, quando você fala em polícia militar, você fala de atuações criminais, né? Você fala de muito contexto envolvido com crimes, mas num todo complexo, a gente pegava todos nós lá do escritório, que a gente tinha um escritório lá, que eu posso até aqui comentar, que era a Braju PM, que é Brasil Assessoria Jurídica da Polícia Militar, que ela existe em todo o Nordeste. Então, é uma empresa muito grande que ela abrange vários aspectos, não só a parte criminal por si própria, porque a gente abraçava todos os militares em todas as suas demandas, não só na sua atividade propriamente dita, porque a gente trabalhava na área civil, na área do direito do consumidor, porque existem consignados, empréstimos consignados, existem pensões alimentícias, né? Inclusive, o pessoal brinca, desculpa o trocadilho aí, mas diz que não passa pelo estágio probatório de militar quem não tiver uma pensão alimentícia e um empréstimo consignado, entendeu? Isso que é mais ou menos regra aí da turma do militarismo. Só brincadeira, turma. Você mora no meu coração. Então, queira ou não queira, se torna um trabalho muito responsável, não que os outros não sejam, né? Mas era um acompanhamento ali constante, junto ao dia a dia dos militares, que é uma tarefa árdua, uma tarefa sôfrega, né? Que em qual a sociedade, às vezes, em alguns momentos, não entende, né? Essa atividade, lógico, tem que se ter todo um preparo, todo um acompanhamento. E nós também lá fazíamos a abordagem de assuntos com relação a sindicâncias, né? O que seriam as sindicâncias? Sindicância é uma apuração interna de alguma suposta infração ocorrida dentro do contexto militar, né? Nós acompanhávamos esse profissional também nessa linha. E a parte mais assim que talvez, como a gente fala no jargão normal, mais me sugava, talvez fosse o próprio deslocamento, né? Nenhuma atividade, nenhum trabalho, queria deixar isso aqui bem endossado, não só na minha área ou qualquer outra, todo trabalho ele é muito louvável, ele é muito satisfatório. Eu costumo dizer que aqui hoje, como nós estamos aqui, a minha vontade é que não acabe, entendeu? Quando eu estou em qualquer lugar, a minha vontade é que não acabe. Eu quero fazer a coisa da melhor forma, eu quero entregar o meu melhor, eu quero estar no contexto de melhora para mim e para as outras pessoas. Porque quando você se predispõe a estar em uma atividade que você diz assim, porra, tá dando 5 horas, já tá dando hora de ir embora. Porra, às vezes tem uma fala que a gente faz, né? Que o seu horário é 5 horas, mas, pô, dá 8 horas e não dá 5, né? Porque você já quer ir embora. Não, você queira estar ali. Em algumas audiências, eu lembro, né, falando dessa minha parte de trabalho, da linha profissional, que uma cliente minha, ela com um direito ótimo, um direito excelente. Eu sempre costumo dizer assim, quando a gente vai para algumas conversas de linha, de que seu direito é bom ou seu direito é ruim. Todos nós temos um direito, né? A gente pode aqui agregar valores a ele, a gente pode aqui
pontuar que aqui não está tão bem e aqui está melhor. E eu me recordo muito bem de uma audiência que eu tive e tinha uma pessoa que estava do meu lado e ela estava tremendo, entendeu? Tremendo, tremendo, porque eu, talvez, eu fui um pouco safo, né? Com uma sabedoria de anos de trabalho, eu chamei o magistrado, né? Eu digo, ó, excelência, você está vendo a minha cliente aqui? Aqui não é o lugar para ela. Ela não tem que estar aqui. Esse contexto aqui não é dela. Ela não tem que estar aqui nesse contexto. Eu durmo aqui dentro. Eu quero estar aqui o tempo todo, debatendo, discutindo, defendendo, mostrando ponto a ponto o que é o direito da minha cliente. Eu faço é gostar. Eu quero é que tenha mais tempo que eu fique aqui e tente demonstrar que ela está com a razão, que ela está com o direito. Mas ela não tem que estar aqui em nenhum momento. Ela não deveria estar aqui nesse lugar. Porque não é o lugar de pertencimento dela, você está entendendo? E isso era realmente um fato. A pessoa estava ali por uma intimação de um outro contexto que não fazia menor sentido de ser, e ela estava totalmente nervosa, e por talvez se tivesse acompanhada de um profissional não tão maduro, ou talvez não tão qualificado, as coisas poderiam mudar de contexto, né? Então, eu aconselho a cada um que todas as suas atividades, ela tem um especialista, Braga. Isso é fato. Se você vai procurar um médico, no primeiro momento você pode ser atendido por um clínico geral, não é isso? Isso é fato. Você pode ser atendido, mas lá vai se detectar algum problema que você possa ter de ortopedia, né? Você pode ter algum problema de oftalmologia. Você vai ter que procurar um especialista para aquilo ali. Isso é fato. Você vai sair, você vai fazer um exame, você vai fazer uma ressonância, você vai detectar e o profissional especialista vai lhe dizer o que é aquilo ali. Ah, é um ortopedista? Pronto, você vai fazer uma ressonância, nós vamos detectar. Então, na área do direito também é o mesmo jeito. Você tem direito do consumidor, você tem direito previdencialista, você tem direito criminal, você tem direito civil. Então, cada área, cada problema que você tem, você procura o profissional específico, ele vai estar lá para lhe ajudar. Porque o que pode ser um quase nada beira muito a linha tênue ali de se tornar um problema maior. Esse problema pode ser bem maior. Então, graças a Deus, e também com a prática que a gente tem, com o estudo que a gente faz, nessa pegada falando um pouco de médico, eu até uma conversa aleatória, né, com um cunhado meu, eu comentando, olha, não venha discutir comigo e dizer que médico é mais valoroso do que advogado. Um abraço a todos os médicos, meus parentes, amigos, tá tudo tranquilo, viu? Mas eu disse para ele numa especificação, eu digo, olha, deixa eu lhe dizer, todo dia eu estudo. Todo dia eu estudo. E todo mundo sabe que todo dia as leis mudam. Porque o que é o princípio do direito, principalmente? O princípio do direito, as normas, elas vêm com o andamento da movimentação social. As coisas acontecem, as sociedades se mudam e a regulamentação, a normatização vem acompanhando para regular aquela mudança de contexto, aquela mudança de acontecimento. Então, voltando ao contexto do que eu tinha dito para esse meu cunhado, eu disse a ele numa conversa bem aleatória, bem tranquila, a gente conversando e ele médico, mas médico é realmente, valorizo todos os médicos. Eu digo, olha, mas essa veia, eu lembro, eu recordo o que eu disse, né? Essa veia que passa bem aqui, ela sempre vai passar bem aqui. Ela nunca vai deixar de passar bem aqui, não. Ela sempre, toda a vida da existência do ser humano, a veia passa bem aqui, uma das veias, ela vai passar bem aqui. O que pode ser mudado é a tática usada, a estratégia usada, a forma usada de fazer um bloqueio, de fazer um corte, de fazer uma cirurgia, você muda. Mas a veia vai sempre passar aqui. O direito não. O direito, ele muda todo dia, ele muda toda hora, as leis mudam toda hora, as leis se alteram toda hora, os comportamentos sociais, eles se alternam toda hora, eles mudam a todo momento. Então o direito tem que seguir isso. O direito tem que vir nessa sequência. Então, para isso, você tem que estar estudando todos os dias, porque você pode estar pensando que uma coisa ainda está vigente, alguma lei, alguma norma, algum proceder, só que já foi alterado. Quando você vai buscar na legislação, não, já foi revogado isso, agora já é uma nova lei. Você está entendendo? Então, por isso que o direito é muito apaixonante, o direito é muito respeitoso, o direito é muito admirável. Por isso, as pessoas estudam, as pessoas batalham e lutam pelo direito dos outros, né? Isso é que é o preponderante da história do direito na minha linha de trabalho, né? Como você disse. Então, o meu desafio sempre maior foi esse, né? Com relação ao militarismo, o desafio da viagem, porque eu morava em Teresina e tinha que viajar todos os dias para Caxias. Eu ia e voltava todos os dias para Caxias. Então, era aquele desafio de entender que
A BR, ela muda todos os dias. Ela é uma via, mas todos os dias ela mudava. Então, o meu desafio maior era esse, mas muito satisfatório. Como é que, como é que a música surgiu na sua vida? A música achou ou você encontrou a música? Como foi? Me conta. Assim, Braga, dentro desse contexto musical, que isso é interessante, né? Eu costumo dizer, até como eu passei o meu currículo, a minha história aí, lá tem como músico, né? Músico, sambista e pagodeiro. Aí eu justifico, porque o que é ser músico, né? Na minha concepção de entendedor do que é vida, do que é vivência, músico é quem faz musicalidade. Músico, ele faz musicalidade. Então é isso que eu busco fazer. O meu encontro com a música foi muito aleatório também. E aleatório, posso dizer que quase que semi-profissional, né? E essa parte da música me conduziu por muito tempo na minha vida. Porque o que acontece? Eu vou falar o meu currículo de musicalidade, de músico, né? E de bandas que eu já passei. Eu tocava numa banda daqui de Teresina, que era a banda Pragodar. Essa banda Pragodar era de 1990. 1990 eu já era dessa pegada do samba e da swingueira. Eu tocava swingueira, era Pragodar, eu lembro demais, a gente fez o Carnaval de Floriano, que era bloco Paquerê, tinha bloco Paquerê, bloco Jacaré, a gente fazia o carnaval em cima do trio elétrico, eu tocava em cima do trio elétrico. Tem gente que eu converso hoje e não acredita, como naquele tempo dos anos 90, a questão de internet, de redes sociais era um pouco menor, era mais limitada, né? Aí eu não tenho muitos posts, não tenho muitas divulgações e tudo, mas fez parte do meu contexto, da minha vida, e eu também, como voltando a dizer, agradeço muito, porque isso também fez parte da minha evolução como pessoa, e eu passei por essa parte do carnaval e da swingueira com a banda Pragodar, que eu fazia parte. Depois dessa banda, e isso eu ainda não era advogado, isso era eu tinha 18 anos de idade, né? Quando a gente adiantou o assunto da parte do trabalho, né? De parte profissional, e voltamos para a parte da música. E o que é interessante também, tudo está interligado. Então, eu saí dessa banda que era de axé, swingueira, e fui para uma banda de samba, que era a banda Nossa Cara, que tocava aqui também, que tocava ali no final de expediente, no Marquês, que era um barzinho muito tradicional que tinha, e era uma banda de samba e de pagode, Nossa Cara, e eu fiquei nela um bom tempo, né? E muito também promissor, e depois saí. E foi de lá do tempo do Nossa Cara, foi que eu comecei a estudar e tal, e dei meio que uma parada na questão musical, né? E aí agora não menos distante, não muito tempo depois, eu acompanhando algumas coisas e eu vendo algumas pessoas retornando, né? Algumas pessoas que estavam paradas retornando à sua parte musical. E eu digo, por que não? Por que não voltar? Eu já formado, eu já advogado, eu já com trabalho, eu já com uma vivência, eu já com todo um contexto, né? Eu digo, não, eu vou reunir uma turma. Porque o que é que a gente faz hoje? Hoje eu tenho uma banda chamada Adeveras 90, né? Que é uma banda Adeveras 90, que é Adevaldo, né? Veras 90. Eu toco os sambas e os pagodes dos anos 90, que era exatamente o tempo que eu fazia essa parte musical, né? Então eu quis trazer isso. E a parte do trazer isso, Adeveras 90, eu trabalho com músicos freelance, né? Que a gente chama. Eu tenho a frente da banda, eu sou o vocalista da banda, e eu tenho os músicos contratados, né? E a gente faz festas no final de semana, de 15 em 15 dias, e eu busco essa parte musical como um superfúgio, né? A gente precisa ter isso. A vida hoje está meio louca, né? Ela está meio atribulada, está meio cheia de contextos diferentes, e a gente precisa cuidar dessa parte mental. E a minha parte mental que eu busco cuidar, que eu dou uma desopilada, é a parte musical, né? Essa parte do samba, essa parte do pagode, e há uma MPB que a gente faço ensaios lá em casa, né? E, inclusive, essa parte de fazer ensaios lá em casa, eu tenho uma criança muito especial lá em casa comigo, eu chamo de criança, que hoje em dia, como eu disse, o contexto muda, né? Eu crio um Golden Retriever, que é um cachorro, que ele, inclusive, é um cão de acompanhamento emocional, né? E ele é uma graça, ele é um amado lá pela gente lá em casa, eu e minha mulher, né? E ele apareceu em um contexto de depressão que ela teve uma depressão e nós fomos presenteados com ele, filhote ainda pela irmã dela, né? E ele nos ajudou demais, nos ajudou muito.
nos ajuda ainda hoje nesse contexto. Hoje ele tem 5 anos, se chama Neguinho. Um abraço, Neguinho, te amo. Se a mãe dele tivesse aqui, a gente chama de mãe e pai, ela tava mandando frases e frases para ele aqui, né? Porque é como se fosse um filho pra gente. E eu dou um conselho: quem cria animal, quem cria pet, não tenha vergonha de declarar seu amor pelo seu animal. Se disser que é pai de pet, é pai de pet. É mãe de pet, é mãe de pet. Não, não há o menor problema. O bom é o amor, o bom é essa conjuntura, e ele veio muito para nos ajudar em casa e ajudou muito. Então, essa parte musical, a gente faz ensaios lá em casa, e aí isso ajuda muito, isso é muito bom. A gente reúne amigos, a gente faz festa, a gente faz contratos também, né? A parte do contrato é, como eu costumo dizer, a boa música, o bom entretenimento, ele não tem preço. Ele não tem preço. Você vai, você faz o seu trabalho, é como se dissesse assim, porra, é maravilhoso ouvir isso. Eu pago para ouvir isso, né? Você não tem que estar precificando as coisas que são de qualidade e que lhe fazem bem, né? Você vai pro bem ali, acontece, não, tô tranquilo. Não foi do seu agrado, a gente se retira, tá tudo bem. Mas no contexto geral, a gente faz música, música é vida, música é sentimento, música é inspirador, né? Música traz um contexto da vida de algum acontecimento, traz um contexto da vida de alguém. Eu achei interessante uma vez eu conversando com um amigo, né? E a gente comentando sobre uma música, acho que era do Tiaguinho. Aí ele falando da construção dessa música, né? Ele dizendo, rapaz, a fala dele, eu tava conversando com um amigo, aí esse amigo chegou e disse, cara, que massa, que a vontade é uma vontade sincera de te ver, de estar aqui e tal. Aí ele, porra, isso dá música. Aí surgiu uma música famosa dele que ele canta, que é a vontade sincera de te ver chegar, querer ficar, sei lá. Você poderia estar em outro lugar, eu também, mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. Então, parece um contexto de uma conversa. E eu parabenizo demais o músico, porque ele pega um contexto de história, é uma história de uma vida, é uma história de alguém, é uma história sua, é uma história minha, é uma história de um casal, e transforma em uma música. E essa música vai bater em 300 mil pessoas, entendeu? E, pô, que massa essa música parece Aquele dele, de comigo. tardezinha que tem, que é uma dele que é das lindas que ele lançou 2 anos atrás, de tardezinha, domingo à tarde. É, ele tem uma festa muito grande, tardezinha, que é chamada tardezinha, entendeu? Que ele faz um show, já fez no Maracanã, já faz em vários estados aí, e estádios, né? Que é no Maracanã e outros estádios. Então, é muito isso, é muito essa vivência, é muito esse contexto, é muito essa paixão, esse feeling, né, de você entender aquele contexto e trazer aquilo para uma música, colocar uma harmonia, colocar uma percussão, colocar um sentido para aquilo ali, colocar uma interpretação que é muito importante, né? Uma voz gostosa. Eu costumo dizer que eu gosto da musicalidade, a música, que você possa sentir, que você possa ouvir, que você possa entender, né? Eu estava, acho que foi ontem ou foi anteontem, misturando os assuntos. A apresentação do Neymar, né? O Neymar voltou para o Brasil, né? Depois de uma série de situações fora, de lesões, e não conseguia acompanhar meio que o futebol que ele estava jogando na Arábia fora. E aí ele voltou para casa dele. Estava tendo, acho que era Mano Brown, que estava cantando um rap. Não, nada contra o rap, galera do rap, show de bola. É só um comentário. Nós estávamos assistindo lá no Yacht Club, que nós vamos falar também aqui de Yacht Club também, E vai misturado no nosso adentrar um assunto. pouquinho no esporte. Vai entrar no esporte. Então, eu não estava conseguindo entender, não estava audível, né? Eu não estava conseguindo entender o que ele estava falando, o que ele estava cantando, era muito uma batida e babucu e tanto, tanto. Beleza. Então, para toda área existem todos os públicos, né? Que gosta e tal, que se diverte, que acha interessante. Mas eu tenho um projeto com relação à música, que é a música falada, né? Você entende o que a pessoa está dizendo, que você percebe aquilo ali, que você vê o sentimento naquilo ali, que é um violãozinho ao fundo, e você, né? Quase uma poesia, né? Quase uma poesia. Lógico que música é muito de momento. Vai existir um momento do tambor, vai existir um momento da calmaria. Música é muito reflexo de momento e de circunstâncias que acontecem. Então, eu acho muito interessante toda essa parte musical e a qual eu também sou um pouco inserido, né? E agradeço também pelo contexto de estar inserido nessa parte da musicalidade. O esporte, como foi isso?
O esporte também sempre foi uma máxima na minha vida, né? Como você disse, são muitas facetas, né? É um hobby que você pratica mesmo. Na realidade ele se tornou um hobby, também voltando a algum tempo pretérito, né? Voltando mais atrás no tempo, eu já fiz teste de futebol quando mais garoto, né? Eu já fiz teste no Vitória, da Bahia, né? Eu tinha 16 anos, eu fui para Salvador, eu jogava o futebol aqui no Guarani do Zumbi, que existia um projeto com garotos e tudo, que era ali no Parque Piauí, se eu não me engano, era Parque Piauí. Então, a gente conseguiu marcar de forma autônoma, não foi nem através do treinamento lá. E eu jogava futsal e eu acabei parando no Vitória da Bahia, fazendo um teste lá de futebol. Fui eu e o meu ex-cunhado Juninho. Um abraço, Juninho. Juninho é um craque de futebol. Ele era ao tempo capitão do River daqui. Inclusive joga muito mais bola do que eu, isso é fato. Então, depois disso, ele continuou a carreira dele jogando e eu não mais, porque eu tive essa experiência na minha vida de fazer teste de futebol, né? E como eu sempre digo, foi muito proveitoso, mas é muito determinação, é muita disciplina, é muito largar o que você tem em casa e ir na busca da sua batalha, e na busca do seu sonho. E esse sonho de ser jogador de futebol, que isso já é notório, né? Isso é fato, todo brasileiro, menino, ele quer ser jogador de futebol e agora se aumentou muito o espaço no futebol para as mulheres. Isso é uma evolução enorme, entendeu? Eu sempre costumo dizer, o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Eu sempre costumo dizer, a mulher ela pode jogar o futebol dela, por que não? Ela pode ter o espaço dela, ela pode batalhar por ganhos equiparados ao ganho do homem no futebol, que são astronômicos, né? A gente acompanha aí os valores que são relatados com relação a negociações entre atletas, né? Um atleta ganha milhões em uma contratação, fora um salário. Nesse comentário de salários de jogador de futebol, a gente comentando em casa, né? E a gente bate muito papo lá em casa, eu, minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Aí comentando, né? E minha mãe é uma pessoa muito espirituosa, dona Raimunda. Um abraço, beijo, lhe amo. A gente conversando e falando sobre isso, né? E eu dizendo, mamãe, só um exemplo, se eu não me lembro quem era, o Neymar recebe por mês 3 milhões de reais. Só um exemplo, né? Aí ela, meu filho, é mesmo, não sei o que e tal. Eu digo, mãe, 3 milhões. E no outro mês, meu filho, cai de novo esses 3 milhões. Eu digo, cai, mamãe, no outro mês cai de novo. Todo mês cai 3 milhões na conta dele. Você está entendendo? Então, são valores astronômicos. Eu acho que o futebol feminino também caminha para isso. O futebol feminino aqui em Teresina, trazendo para cá, para uma linha daqui de Teresina, também está se fortificando, né? Sempre foi muito forte com o Tiradentes, sempre foi conhecido pelo Tiradentes. A OAB, ela tem um time feminino também que disputa competições regionais e estaduais, entendeu? Então, é um passar de situação que é importantíssimo. Então, o futebol, ele não vem só como uma parte de atividade física. O futebol, ele é integração social, ele é como é que eu posso dizer, um network, né? Você vai para uma competição, assim como nós na UAB, como eu puxei o futebol feminino, a gente tem o futebol masculino também na UAB. Nesses tempos de diretor de esporte que eu fui na UAB, a gente leva os times para jogar em campeonatos regionais, que a gente chama os Norte-Nordeste, e o campeonato nacional, que a gente viaja o Brasil todo aí. Todos os anos tem competição, inclusive vai ter uma competição agora em abril, final de abril e início de maio, em Fortaleza, no qual a OAB, ela leva, eu já não estou lá na parte lá de organização, né, do futebol da OAB, mas ela leva cinco categorias, ela leva o futebol livre, ela leva o futebol master, o super master e o legend, esses masculinos, né? O livre com idade livre, o master com idade corte de 35, o super master de 35 até livre, a idade é por cima, e o Legend, de 55 acima. E o feminino, são 5 categorias que são levadas. Então, isso gera uma evolução dentro de um contexto de interligação de pessoas de outro estado que você encontra. Esses outros estados vêm até aqui, a gente pode fazer um network com um amigo que trabalha lá, a gente vai perguntar como é que funciona aqui,
como é que está aqui o judiciário de vocês, como é que está funcionando determinada situação aí desculpa a palavra, mas em vara tal, em vara tal, em vara tal, porque na justiça tem isso, né? Do advogado estar. As transição. Que são os fóruns, né? Você vai ter que estar, você vai ter que ir, você vai ter que deliberar sobre isso. Você vai estar despachando junto ao juiz, e é interessante quando você está no contato direto, quando você está com outro profissional de um outro estado, batendo um papo, conversando, sabendo como é que está o dia a dia dele. Então, isso integra muito. Então, o futebol também traz isso. Eu costumo dizer que às vezes a gente faz mais amigos fora do contexto de trabalho do que dentro do contexto de trabalho. No fórum, às vezes, a gente não se fala como se fala numa mesa de bar, que a gente costuma dizer que é resenha, né? A gente acaba o futebol entre os amigos, seja na UAB, seja fora, e depois tem a resenha, né? Você tem uma resenha. A resenha é tomar uma cerveja, é bater um papo, é descontrair. Então, ali que a gente reforça as amizades. Ali que a gente entra mais no íntimo da pessoa, conhece, fica amigo, fica parceiro, conhece a esposa, conhece os filhos, e entra num contexto mais de amizade. Então, o futebol é muito interessante em toda essa parte aí, na minha visão, na minha concepção. A gente vai voltar no segundo momento para a gente adentrar só no futebol, dentro da legislação. Pronto. Você vai me trazer uma pessoa, vai vir com essa para a gente entrar dentro do Tranquilo, contexto. estaremos sempre à Tá bom? disposição, sempre à disposição. Muitíssimo obrigado. Nós pontuamos vários temas com muita precisão, assunto acima da média, que eu busco o programa da Rádio. Eu queria só completar essa fala, novamente agradecendo o contexto e falando nessa minha atual prática que eu estou hoje, né? Naquela no esporte, lá no Do IAD. previdenciarismo do meu trabalho Sim, hoje, do tá. escritório. Eu queria aqui deixar um abraço, né? O grupo Júris Viana, que é o qual eu trabalho, o qual eu faço parte hoje. Queria deixar um abraço aqui aos meus coordenadores diretos, que é o doutor Hernândio, Carlos Vitor, né? Que são os nossos coordenadores lá do escritório que a gente faz parte. Mandar um abraço à Maria Clara, que é advogada que trabalha junto com a gente, ao doutor Edson, doutora Maria Clara, doutor Edson também, que é um cara que nos ajuda muito, que vai fazer o exame de ordem agora. E eu costumo dizer que quando a gente chega para trabalhar e chega um cliente para a gente, eu pergunto para ele: em que eu posso lhe ajudar, meu amigo? Em que eu posso lhe ajudar? Porque existe uma frase que eu sempre levo comigo. Se eu não existo para servir, eu não sirvo para existir. Tá entendendo? Se eu não existo para servir, eu não existo, eu não sirvo para existir. Porque o previdencialismo, ele é uma parte muito árdua da advocacia. Porque a advocacia previdencialista, geralmente, ou quase sempre, a pessoa que vai lhe buscar, ela está com um problema de saúde. Ela está debilitada na sua saúde, ou então ela está debilitada na sua parte financeira. Ou ela precisa de uma assistência social, que seriam LOAS, que a gente chama, sem entrar muito no mérito, ou ela precisa de um auxílio-doença. E o que é que acontece com essa pessoa? Você sabe onde é que ela está? Ela está lá no Suco de Uva, lá em José de Freitas, que é uma comunidade em José de Freitas. Eu tenho gente lá, tenho a Dona Trindade que está lá, que ela está precisando de um acompanhamento onde o braço do Estado não chega, onde o Estado não chega. E nós vamos lá. Nós vamos lá, nós saímos daqui de Teresina, vamos em José de Freitas, vamos em Monsenhor, vamos em Floriano, vamos aonde tiver o problema, porque o Estado não chega lá. Nós pegamos o paciente pelo braço, nós conversamos com ele, nós sabemos da demanda dele, nós trazemos ele para cá, a gente leva ele para fazer exames, recebe exame com ele, faz laudo com ele, leva ele para a perícia dele, a gente busca trazer isso. Você sabe qual é a parte satisfatória disso? Porque eu também sempre digo que a parte do previdenciarismo, o previdenciarista tem que ter um pé no social, porque, voltando a dizer, a gente tem que servir, a gente tem que estar ali para ajudar. Você precisa ver o brilho nos olhos da pessoa, da Dona Maria que eu consegui aposentar, do seu Francisco que eu consegui um auxílio para ele que ele não tinha nada, que já estava sofrendo com dores há muito tempo. Outra parte dessa evolução de linha de trabalho é que o INSS, é como a gente costuma debater, ele é como se fosse um funcionário do governo federal. Ele segue as ordens, então parece que ele é feito para negar qualquer benefício que você chegue lá. E você tem que ajuizar a ação. Você, como um bom advogado, um lutador como de toda a vida, você ajuiza a ação, você mostra que aquilo está errado, porque a característica que se tem é que você vai no INSS, você vai bater de frente com um clínico geral. Não é isso? O que é que nós fazemos judicializando? Nós vamos atrás de um especialista
Como é que eu fui no INSS, um clínico me atendeu, meu problema é no joelho, ele não sabe nada de ortopedia, ele é um clínico geral. Ele dá uma pincelada sobre tudo, mas eu quero que seja analisado o meu cliente por um perito especialista na Nossa. parte de ortopedia. Ele vai saber da deficiência do meu cliente e não o lado do INSS. Às vezes acontece de dar certo, mas é muito difícil. Então é muito satisfativo, é muito honroso para a gente que trabalha no previdenciário ver uma senhorinha lá do interior. Eu sou desse dia a dia. Eu sou o advogado do pé sujo de barro, que a gente chama, de ir lá no interior, casas sem saneamento, casas sem estrutura, sem nada, sem nenhum acompanhamento, tanto social quanto econômico. Então nós vamos lá dar essa sobrevida a essa pessoa. Às vezes tem contexto que a gente trabalha que a gente tem que trabalhar contra o tempo. A gente tem que trabalhar contra o tempo. O que é trabalhar contra o tempo? A justiça está morosa, a minha cliente está lá, ela já tem 92 anos de idade. Tem 92 anos de idade. Qual é o risco da gente ganhar e ela morrer? Você está entendendo? Um absurdo, um tremendo absurdo. E situações de previdências, que a previdência estoura, que a previdência quebra, nada. O Brasil não quebra, o Brasil é forte. E tem que se delimitar as situações que se faça se ter essa cobertura, porque as pessoas são necessitadas. O nosso papel, quanto advogado, é lutar por isso, é lutar por esse direito, é trazer esse direito para ela. E nós, como advogados do Grupo Jurisiana, deixar um abraço aqui para o meu CEO, né? Que é o meu CEO, que é o chefe da nossa empresa, doutor Francisco Carvalho Viana, que é o meu chefe geral lá, e o doutor Hernândio Fonseca. E agradecer muito novamente ao convite. Estaremos sempre abertos para da outra vez que viermos, se você quiser comentar mais diretamente sobre um tema específico, a gente traz abordando legislação, abordando entendimentos, abordando jurisprudências, e dizer que foi uma satisfação estar com você. Deixa o telefone do escritório local onde fica. Vou deixar o meu telefone diretamente, né? Vou deixar. E também você me encontra na rede social, @AdevaldoVC, aquele você preguiçoso, que é só o VCzinho, né? @AdevaldoVC. E a Juris Viana, a gente fica ali no escritório na Rua Goiás, número 550. Fica ali antes daquele viaduto. E nós estaremos lá prontos para receber. O meu telefone é o 8699991 3344. É o mesmo WhatsApp. Estarei sempre pronto a atender. E outra coisa, a advocacia previdenciária, ela não tem horário. É uma advocacia que não trabalha dentro do escritório. Não existe advocacia previdenciária dentro do escritório. A advocacia previdenciária é externa. Você tem que buscar o cliente, porque esse cliente não tem condição de chegar à sua porta. Ele não tem um dinheiro para pagar um ônibus. Dirá um exame. Você está entendendo? Então, se qualquer procura, qualquer necessidade que você tem, qualquer um desses campos que foi conversado aqui, esse é meu WhatsApp. Você pode me ligar, estarei sempre à disposição. E é sempre um prazer estar aqui. Lhe agradeço. Muitíssimo obrigado. Conversamos várias pautas, acima da média, conteúdo de muita precisão. O senhor vai voltar para a gente adentrar mais no esporte, a gente fazer uma bancada e fazer o pagode com a galera aqui. Pronto, tranquilo, meu amigo. Aqui está a sua caneca. Pronto, bom, feita, obrigado. Projetado, veja aí se Obrigado. Vamos abrir, vamos abrir. Botei até uma rede de futebol no Pronto. Olha aí, show de bola. Excelente. Obrigado, meu amigo. Vamos ficar de pé para fazer a foto e